No livro de Zacarias, mais uma vez, o livro de Zacarias, vamos estar lendo capítulo 4, de 1 a 6. O livro de Zacarias. Para te ajudar, é melhor você ir para Mateus e vai atrás. Mateus, Malaquias, Zacarias. Está bem no final do Velho Testamento. Zacarias capítulo número 4, Zacarias 4, de 1 a 6. Zacarias capítulo número 4, versículo de 1 a 6. A palavra de Deus diz o seguinte: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e a outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Respondeu-me e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, nós entramos mais uma vez na tua santa presença, gratos pelo dia que o Senhor tem nos conduzido debaixo da tua mão, tem nos sustentado. Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor tem inspirado através do teu Espírito Santo, movendo homens santos e preservando a mesma, pelo mesmo Espírito Santo. Pai, aplica a tua palavra aos nossos corações. Pai, eu clamo a ti hoje à noite, me ajuda a trazer a tua palavra, Pai, que eu possa trazer com simplicidade, com clareza, que nós podemos entender e aplicá-la em nossas vidas. Pedimos que em tudo, cada olhar esteja atraído somente para ti. Pedimos tudo isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Agora, precisamos lembrar o contexto. Zacarias está profetizando juntamente com outro homem chamado Ageu. Eles têm com o intuito incentivar a nação de Judá a voltar a reconstruir o templo. Tem sido parado por 14 anos. E então Zacarias começa a receber visões. E essa quarta visão, quinta visão, aliás, é bem diferente dos outros. E nós precisamos entender que o alvo principal nessas visões é encorajar as pessoas de continuar e terminar a obra da construção do templo. Mas nosso tema hoje à noite é nossa insuficiência. Nossa insuficiência. Quero que você entenda que Zorobabel é o governador, e tem juntamente com ele Josué, o sumo sacerdote. Estes 2 homens estão sendo responsáveis de levar a obra de construção para frente. E de repente, a gente pode olhar lá no livro de Esdras e Neemias, nós vemos, tem oposição de fora, tem desânimo por dentro, e de repentemente, nós percebemos que Deus precisa encorajar Zorobabel pessoalmente. Então essa pregação, ela fala sobre o que Deus falou para Zorobabel, mas fala para nós também. E eu quero que nós sentimos, ao começar, nossa insuficiência em nossas vidas,
em nosso ministério, em nossas famílias, em nosso dia a dia, e várias outras coisas que não precisamos elaborar. Mas observe, eu vou proceder um pouco diferente do que eu normalmente procedo, porque a visão é um pouco diferente. Então vou fazer simplesmente dois pensamentos. Número um, uma explicação. Porque até Zacarias ficou confuso, não compreendeu completamente o que estava acontecendo. Então, observe comigo, nós precisamos lembrar que lá no tabernáculo e depois do templo, tinha um castiçal de ouro. E no tabernáculo, esse castiçal era a única coisa de iluminar aquela tenda, o lugar santo. Mas tem outro fato: diariamente os sacerdotes eles precisavam entrar e encher de novo o copo, aquela taça com óleo de oliva, para manter a chama acesa. Se ele não fizesse isso, iria apagar toda a iluminação naquele compartimento. Todo mundo entendeu? Então, isso que você está vendo aqui é o sumo sacerdote entrando e enchendo. Então, quando Zacarias vê essa visão, ele não está vendo algo que não é familiar, mas tem vários detalhes que são diferentes, e é por isso que eu acredito que ele fica sem compreender o que está acontecendo nesta visão. Então precisamos entender aqui que há algo diferente. Primeiramente, esse castiçal, ele não tem somente 7, ele tem 7 vezes 7. Não está aqui completamente nesse retrato, mas são 7 lâmpadas com 7 mais, ou seja, são 49 recipientes de óleo. Todo mundo entendeu? Então, já multiplicado a quantidade de óleo que vai ser derramado e vai acender chamas. É bem mais iluminação. Segundo pensamento, tem coisas em cima, esses copos, que vai receber mais óleo ainda. E tem a terceira coisa, que tem essas duas oliveiras. Essas duas oliveiras, eles vão produzir óleo de oliva. E tem tubos. Se você olhar comigo no versículo número 12, nós vemos que tem tubos que saem das oliveiras, dos ramos, e vai diretamente para este castiçal. Olhe comigo o versículo 12. E falando-lhe outra vez, disse: quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? Todo mundo entendeu? Então, essas oliveiras, eles estão derramando azeite constantemente dentro desses canudos, dentro desse castiçal enorme. Então, nós podemos perceber que fica essa questão na mente de Zacarias. Olha, eu conheço o castiçal, que nós vamos, se Deus quiser, terminar a construção desse templo, e nós trouxemos de Babilônia e vamos colocar dentro. Agora, esse castiçal é bem diferente. É multiplicado a iluminação, tem essas 2 oliveiras, tem óleo chegando às oliveiras, e tem esses canudos muitos, multiplicado 49, e ele fica assim: o que essa visão está querendo dizer? E eu confesso para você que eu tenho lutado muito esses dias para entender, para explicar com você. Então vamos fazer o seguinte: eu tenho uma explicação simples, para não entrar muito, e agora eu vou dar 3 aplicações dessa visão, tá certo? Então vamos ver agora a aplicação. Primeiramente, letra A. A primeira aplicação é o suprimento ilimitado de Deus. Onde você tira isso? As oliveiras, essas 2 árvores, é Deus que está mantendo em vida. E como Deus mantinha as árvores em vida, e o óleo vem descendo desses tubos, é Deus que está suprindo esse óleo para esse castiçal.
Agora, por ser algo que não tem sacerdote, não tem mão humana que está agindo aqui. A gente não vê mão humana agindo nessa visão, não é certo? Então tem as árvores, tem o óleo, mas Deus está querendo dizer: isto vem de mim. O suprimento é ilimitado, e nós vemos aqui que ele fala no final do versículo número 6, mas pelo meu Espírito. Na palavra de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, o óleo sempre é um símbolo do Espírito Santo. Então, o que Deus está querendo transmitir para Zacarias é que mesmo que você se sente insuficiente, nesse caso, para terminar a obra do templo, a suficiência vem de Deus, e há uma quantidade ilimitada. Como o óleo vem e não vai parar, precisamos entender que oliveiras, essas árvores, produzem muito óleo por muitos anos. E conhecendo esse fato, Zacarias compreende: então há um fluxo, há uma quantidade ilimitada que vai descer, e ele entende que, ele fala que é por meu Espírito. Deus está dizendo: para fazer a minha obra tem um poder ilimitado, e isso vem de Deus. Agora, como que isso aplica às nossas vidas, o suprimento ilimitado de Deus? Não sei onde você se encontra hoje à noite, fisicamente, espiritualmente, e qual que é outra área na sua vida. Quando nós falamos do ser humano, nós percebemos nossa insuficiência. Mais cedo ou mais tarde, eu não consigo amar minha esposa como eu devo, eu não consigo ser submissa a meu marido como eu devo, eu não consigo criar meus filhos no caminho do Senhor, é labuta. E isso sem falar de nossos relacionamentos dentro da família estendida, nossos relacionamentos com nossos vizinhos, problemas financeiros e por aí vai. Nós sentimos insuficiente para realizar as tarefas do cotidiano. E Deus disse para nós, através dessa visão, há uma aplicação, há um suprimento ilimitado de Deus. E eu dou graças a Deus que essa pregação, ela fala para mim, ela fala para nós que o poder de Deus é ilimitado. E quando nós temos o Espírito Santo que habita em nós, nós temos esse suprimento ilimitado. E Ele é aquele que vai nos ajudar, vai nos fortalecer, vai nos dar capacidade de fazer aquilo que nós precisamos. Haja a necessidade, então, da dependência total do Senhor. E já vem nossa segunda aplicação, a obra completa pelo poder de Deus. Ele fala aqui para Zacarias. Agora, lembrando que tem um pequeno grupo tentando construir uma imensidão de templo, e talvez Zacarias está enfrentando problemas pessoais de desânimo. Poxa vida, eu me sinto capaz, e essa obra eu não achei que seria tão grande, e essa oposição de fora, e as pessoas que estão desanimadas, servindo e trabalhando, e eu me sinto incapaz para levar a obra para frente. Olha o que Deus disse agora: não por força. A palavra força aqui em hebraico significa não é por força de muitos. Entende-se de um exército, de uma banda de homens, que ele precisa de reforços físicos. Está me entendendo? Porque muitas vezes a gente pensa: se a primeira igreja batista tivesse mais pessoas, a obra do Senhor seria mais produtiva. Se tivesse mais homens, se tivesse mais pastores, se tivesse isso, aquilo, e às vezes nós olhamos para o ser humano como ele vai ser a solução. E talvez Zacarias está pensando: gente,
Se eu tivesse mais mãos para fazer essa construção do templo, a gente iria terminar mais rápido e seria mais eficaz e tal. E Deus disse: não é por quantidade de pessoas, não é por força de mais pessoas. E violência é quase a mesma palavra hebraica, só que ela tem um sentido um pouquinho diferente, porque fala de força também, mas ela fala de força de uma pessoa, de um grande e forte pessoa. Talvez Zacarias está pensando: poxa, se eu fosse mais forte, né? Se eu fosse mais capaz, se eu tivesse isso, aquilo, eu seria capaz de levar a obra mais para frente. E daí disse: não. Olha o que ele fala aqui no versículo número 9: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos, o quê? A acabarão. Para quê? Para que Zorobabel receba a honra? Para que todo mundo pode dizer: poxa, que obra maravilhosa que Zorobabel fez? Não, mas para que sabais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Agora, quem é que foi enviado? Foi Zacarias, não foi? Zacarias foi enviado para o povo, para falar a palavra do Senhor. Então compreendemos que Deus está dizendo: Zorobabel, não vai ser porque você tem mais pessoas, não vai ser porque você precisa ser mais forte, mas vai ser por meu Espírito, meu poder. Você começou a obra e eu vou usar você para terminar. Amém, não é verdade? Porque muitas vezes nós sentimos nossa insuficiência, poxa, isso, aquilo, e Deus disse: não é para eu ter mais pessoas. Não estamos dizendo que não queremos mais pessoas, aceita Cristo, servir ao Senhor. Mas se eu fosse mais forte, se eu fosse mais isso, aquilo, a obra do Senhor iria mais para frente. Às vezes eu sinto insuficiente de pregar, de ensinar, de fazer essas coisas que requer o ministério. E talvez você, na sua família, no seu dia a dia, você se sente incapaz. Poxa, se tivesse mais pessoas me ajudando, se eu tivesse mais força física, ou mais capacidade, ou mais inteligente, ou seja o que for, as coisas iriam acontecer com mais facilidade. Deus está dizendo: não, é o meu Espírito. Olha que nós precisamos do Espírito Santo, precisamos do Senhor em cada aspecto, cada área das nossas vidas. É evidente aqui que há uma aplicação para a obra que Zorobabel está fazendo, mas Deus está dizendo: quando terminar o templo, vocês vão saber que foi eu que fiz, porque o Senhor dos Exércitos, lembra que a gente falou? Esse termo está mencionado nada mais, nada menos do que 50 e tal vezes nesse livro. É Deus que é o Senhor dos Exércitos angélicos, é o Deus Todo-Poderoso. Ele vai fazer a obra. A palavra de Deus disse: aquele que começou uma boa obra na sua vida, ele vai fazer o quê? Ele vai completá-lo. Deus começou uma obra na sua vida, irmão. Deus começou um trabalho na sua vida. Deus está trabalhando da mesma forma em nossas vidas espirituais. E quem vai fazer a obra, quem vai realizar a obra em nossas vidas e através de nós é o Espírito Santo. Eu não sei sobre você, mas isso me anima, isso me encoraja. E eu tenho plena certeza que essa visão de todos os outros animou Zorobabel pessoalmente, porque Deus disse: é para você. E eu estou falando para você. E nós devemos ser encorajados, porque a obra que nós estamos para fazer, que Deus tem nos chamado, as coisas em nossas vidas, nós podemos depender e descansar no Senhor, especificamente o Espírito Santo, para nos encher com aquele suprimento ilimitado que vai nos proporcionar aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Amém? Não é lindo isso? Eu tenho certeza que Zacarias ficou bem animado, mas tem uma terceira aplicação. E isso é um pouco mais interessante, porque lembra que eu falei
que o castiçal no tabernáculo e no templo foi a forma de iluminação. Então, o fato que vai ser reaceso esse castiçal no novo templo aponta para um fato. Quando Deus chamou Abraão, Deus tinha vários propósitos. Sim, para criar uma nação, mas Deus queria que a nação de Israel fosse uma luz, fosse um testemunho, e através do seu serviço ao Senhor, que iria brilhar, as outras nações seriam atraídas para Deus, iria adorar o Deus verdadeiro e servi-lo em espírito e em verdade. Mas, olha isso que ele falou lá no livro de Êxodo. Aliás, tem outro versículo aqui, não foi? Eu pulei. E disse-me, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. E disse-me, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Terceiro pensamento aqui: precisamos ser uma luz neste mundo. Como eu falei, Deus tinha um plano para Israel, que ela fosse a luz, que iria resplandecer entre as outras nações, as outras nações iriam ver sua adoração, a obediência a Deus, e querer servi-lo, de forma que ele fala aqui em Êxodo, capítulo número 19, versículo 6, Moisés fala a palavra de Deus para o povo: e vós sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. O sacerdote, ele era aquele mediador entre Deus e os homens, mas também por servir no tabernáculo e posteriormente no templo, ele foi um instrumento de Deus para fazer a adoração, os sacrifícios. Ele estava aí servindo a Deus, e através do seu serviço e seu comportamento diferente, sua adoração a Deus, Deus almejava que a nação de Israel fosse a luz. A nação de Israel, em a maior parte, não obedeceu a Deus. E acabamos de ver no final dos profetas menores, que eles acabaram em idolatria. Então, hoje, Deus tem uma luz. Deus vai usar alguém para iluminar este mundo. Olha que Deus disse, o próprio Jesus Cristo disse no livro de Mateus capítulo 5 e o versículo número 14. Ele diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós, hoje, nós que somos gentios, nós não somos judeus, mas Jesus Cristo nos salvou através do seu Espírito, e o Espírito Santo habita em nós, e Deus tem nos chamado para ser a luz do mundo. Agora, quando nós falamos de evangelizar, aí que nós sentimos mais uma vez nossa insuficiência. Quando eu estava meditando e orando sobre a pregação, hoje à tarde, hoje à noite, eu senti essa insuficiência. Nossos vizinhos, a gente tenta falar com eles, às vezes a porta está fechada, às vezes não tem oportunidade. Então a gente pensa: poxa, se tivesse mais pessoas aqui comigo, aí iria acontecer alguma coisa. Poxa, se eu tivesse mais forte no Senhor, se eu tivesse mais capacitado, se eu tivesse mais versículos decorados, ou mais corário, ou seja o que for. Deus disse para nós também:
não é por força, não é por violência, mas pelo meu Espírito. Deus quer que sejamos a luz do mundo, e isso não depende de nós, depende de a gente se render à obra do Espírito Santo e clamar e dizer: Deus, eu não sou capaz, Pai, eu quero, e às vezes eu quero por força ou violência, mas não é tua vontade. O Senhor quer que eu dependa do teu Espírito. Pai, eu quero que você me enche, como você fez aquela visão lá em Zacarias, um suprimento ilimitado. Eu tenho tudo que eu preciso para evangelizar, porque eu tenho o teu Espírito, eu tenho a tua palavra, e o Senhor vai me capacitar, vai me dar coragem, aquilo que eu me sinto insuficiente, incapaz, e eu posso brilhar. Por quê? Porque o Senhor vai terminar a obra na vida das pessoas. Não é minha responsabilidade, nem é sua, não é nossa responsabilidade converter as pessoas. Não é de torcer o braço, forçar, explicar, abrir a cabeça e colocar lá dentro. Não é. É obra do Espírito Santo. Usar a palavra de Deus, que com a ajuda do Espírito Santo nós vamos colocar dentro do coração das pessoas, e Ele vai convencê-los do pecado, do juízo e da justiça. Isto é o ministério do Espírito Santo, e nós somos a luz do mundo. A nação de Israel deixou de desejar, e Deus tem colocado ela nesse momento ao lado. Lá no final, há uma aplicação aqui também, que lá ele fala de 2 testemunhas, lá na época da tribulação, quando esses 2 testemunhas vão pregar a palavra de Deus, e 144 missionários judeus vão sair com o poder do Espírito Santo, para evangelizar durante a tribulação. E nós vemos lá no final, no livro de Apocalipse, João, o apóstolo, ele disse: eu vi multidões e multidões de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas. E nós vemos a obra do Espírito Santo lá na tribulação, uma época terrível, e não estamos vivendo essa época, e nós temos ainda assim o Espírito Santo habitando em nossos corações. Nós precisamos sentir nossa insuficiência, mas perceber a suficiência completa do nosso Senhor. Termino com esse trecho aqui em Filipenses 2:15, que diz o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros, como estrelas no mundo. Quem vai fazer esse brilhar? É o Espírito Santo. E Ele, através de sua suficiência, seu suprimento ilimitado, Ele vai nos ajudar a ser a luz do mundo. Pai, nós entramos na Tua santa presença hoje à noite, e Pai, nós Te agradecemos pela visão que o Senhor deste para Zacarias. Pai, que esses trechos nos fortalecem, nos anima, nos encoraja, que nada depende de nós, e tudo depende do Senhor. Sim, é bem a verdade que eu só preciso instrumentos, pessoas disponíveis para fazer a Tua obra, mas a realização, o cumprimento, tudo depende do Senhor. Pai, aplica a Tua palavra a cada coração. Isso nós Te rogamos e Te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos ficar de pé hoje pela manhã, hoje à noite, perdão. Se você quer orar, pode orar onde estiver. Mas outra sim, eu convido você para ficar de pé, em cantar esse hino e pedir a Deus o que Ele quer falar conosco hoje à noite. Não somente para fazer um feito singular, me agir com muito dor, mas as coisas mais humildes por executar, deve fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito posso socorrer, brilhar no meio do teu viver. Ou talvez alguma vida possa alegrar, com palavras doces em amor. Ou talvez algumas almas tristes alcançar, com a mensagem do Senhor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu viver. Amém. Pode sentar só um instante. Queremos agradecer a todos que estão aqui hoje à noite. Muito obrigado por ter saído hoje à noite. Que Deus nos ajude essa semana de falar com alguém. Pede Deus, Deus me dá oportunidade, Deus me dá coragem, Deus me dá os versículos que eu preciso e me ajude, Senhor. E não somente evangelizar, mas em cada área de nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Ótima semana a todos. Que Deus nos leve aos nossos lares em paz. E não esquece, se Deus se permitir, vamos estar aqui juntos quarta-feira às 19 horas. Então, boa noite a todos.